Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de cinema, tá? Hoje vamos continuar a falar da mostra Scorsese, tá? Que está fazendo uma coletânea de filmes, uma exibição de filmes de Estação Botafogo 1 sobre Martin Scorsese para celebrar o aniversário dele de 81 anos, ou 82, não me lembro agora quantos anos são, tá? Uma mostra que vai do dia 30 de novembro a dia 6 de dezembro, tá? Uma mostra curtinha, mas é possível que haja uma repescagem dessa mostra, tá? Uma coisa que é importante da gente falar aqui, tá? E hoje eu quero trazer um filme para vocês, tá? Dessa mostra, que é uma pequena joia. É um filme muito bacana chamado Italian American, né? Italo-americanos, tá? Um filme de só 49, 50 minutos, ele é pouco mais do que um média-metragem, seria um média-metragem, tá? E é o que? É um depoimento, tá? Dos pais do Scorsese. É um negócio assim sensacional. O Scorsese ele bota, vamos dizer assim, toda a parafernália de filmagem dele na sala de estar da casa dos pais, né? A mãe fazendo a janta, né? O almoço, sei lá. Eles botam uma comida na mesa e ficam filmando e batendo papo sobre a história de vida dos pais, né? E dos avós do Scorsese, de todos os parentes, de todos os imigrantes italianos que compuseram a família do Scorsese, né? A família pregressa do Scorsese, né? E aí é um filmaço porque você vê ali depoimentos muito reais, muito interessantes, muito engraçados. O pai e a mãe do Scorsese são figuras humanas sensacionais, né? A mãe do Scorsese é engraçadíssima, né? O pai do Scorsese é um cara muito zen, né? Os dois ficam ali meio que não concordando com uma coisa que o outro fala, né? Aí começa a rolar uma briga, uma discussão de casal ali, uma DRzinha, né? Mas que ela é tão deliciosa, ela é tão engraçada que todo mundo termina rindo, entendeu? Com o pai rindo, a mãe rindo, o próprio Scorsese rindo também, tá? E aí eles vão falando, né, sobre a vida deles, né, sobre como eles se conheceram, como eles casaram, aquele negócio todo, como era o bairro, né, onde o Scorsese morava com os pais quando eles eram crianças, acho que era Little Italy mesmo, tá? Que era um bairro inicialmente irlandês, que depois começou a receber uma imigração italiana, houve um desentendimento entre os irlandeses e italianos ali pelo controle local, né, no caso, né, a proximidade que os bairros desses dois bairros também tinham com Chinatown, né, que era o bairro chinês, né, e como era a vida, né, desses imigrantes vivendo assim num subúrbio de Nova York, né, no caso, né, dentro de Nova York, ou um bairro de Nova York, né, no caso, né, e como essa cidade, como eles viviam ali. E eles contavam umas coisas muito inusitadas. Por exemplo, eram famílias pobres, né, no caso, né? E eles queriam beber vinho e não tinham dinheiro para comprar vinho no mercado, coisa e tal. Então o que eles faziam? Eles compravam uva e faziam vinho em casa. Olha só isso, né? É um negócio bem interessante de se falar, né? Aí ficava aquela briga, não, o meu pai, né? Aí o pai dos Scorsese falava, não, meu pai fazia vinho melhor do que o seu, né? Falando com a mãe dos Scorsese, tudo avô de Scorsese, coisa e tal. E você tinha essas discussões, né, entre pai e mãe ali, mas que não eram discussões que chegavam a uma hostilidade, entendeu? Você via que tinha um desentendimento, mas que a coisa era levada muito na flauta, muito que na brincadeira também, né? E aí depois eles vão mais para trás no passado, né, eles começam a falar o pai e a mãe, cada um do seu pai e da sua mãe e de como ele, e dos irmãos, né, que vieram da Itália, né, e contando, né, como é que era a vida desse povo, como eles vieram tentar sorte nos Estados Unidos, como a irmã do pai, da mãe, acabou chegando aos Estados Unidos, que ela não queria vir, que as viagens de barco demoravam 1 mês e meio e que eram barcos muito pequenos e muito vulneráveis às tempestades que tinham no oceano e que as pessoas não acreditavam às vezes que iam chegar vivas aos Estados Unidos, né?
por causa dessas tempestades, olha só. Então é um depoimento, a gente pode falar isso, né? São fontes orais, são fontes históricas orais ali muito preciosas, né? Para a pessoa que é historiador, né? É um filme maravilhoso, né? Porque você está vendo ali, né? O pai e a mãe falando sobre a família, mas falando sobre coisas também que a gente jamais imaginou que ia acontecer, que são de uma outra época. Para você ter uma ideia, os antepassados da família dos Scorsese chegaram nos Estados Unidos para viver mais ou menos ali no ano de 1901, né, no caso, né? Então vocês imaginam que como foi essa história, né, dessa imigração italiana, nessa questão dos pais do Scorsese. E o filme ele tem esse tom muito intimista, além de você ter duas fontes históricas ali, de história oral inclusive, né, muito prolíficas, né, muito, como podemos dizer, muito sãs, né, muito conscientes, né, do que estavam falando, né, coisa e tal, né, que dava muito detalhes da vida pregressa deles e dos antepassados, né. Você está vendo também um filme absolutamente pessoal, um filme absolutamente intimista, né, rodado na casa do Scorsese, dava para você ter uma ideia de como era, né, essa família do Scorsese, né, em que ambiente ele cresceu para poder, né, falar sobre esses filmes. Melhor do que isso, gente, só os depoimentos que o Scorsese dá, né, naquele livro, né, Conversas com Scorsese, né, tem 4 livros, né, é sempre conversas com, né, é com Almodóvar, com Kubrick, com Woody Allen, com Scorsese. Esses livros, gente, para vocês entenderem sobre esses diretores, esses livros dão voz a esses diretores, né, e o Scorsese fala muito sobre a infância dele, né? No Conversas com Scorsese. Quando você vê esse documentário Itália América, a impressão que dá é que você está fazendo uma revisita a essas entrevistas, né? Onde o Scorsese falava de sua infância, né? Desse bairro italo-americano onde ele vivia, tá? Então, vale muito a pena, tá, gente? Vocês terem a oportunidade de verem esse documentário, tá? É um documentário curtinho, tá? 50 minutos, não vai ser aquelas loucuras de filme de 3 horas que o Scorsese faz, entendeu? Vai ser um filme do Scorsese bem curtinho, né, no caso, tá? E essa é a minha dica de hoje, que é uma dica que inclusive vale muito a pena. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar mais sobre os filmes da Mostra do Scorsese com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.